Esse dia vai chegar, se Deus quiser, vai chegar. Como a gente olha hoje para a Idade Média e pensa, nossa, que estranho, só quem comia era quem estava dentro dos feudos, o pessoal do lado de fora morria de fome e os donos dos feudos, os nobres, comendo tudo do bom e do melhor. Que gente estranha. A gente não pensa assim da Idade Média? Um dia vão pensar assim da gente. Então, que a gente vá buscando a nossa evolução moral no dia a dia, nas pequenas ações, ouvindo, escutando, porque é nisso que está a nossa melhora. Combinados? E aí, então, vamos agora para o nosso evangelho, se é que eu me lembro onde eu parei, mas eu acho que eu me lembro que é. Tem muito ainda para andar, né? Muito preconceito velado. Verdade, Fátima. Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7, que fala os pobres de espírito. E se não me engano, me corrijam aí. Estou no item 7. Que é aquela coisa que se aproxima às crianças, lembra? Vocês lembram que a gente estava falando? Que Jesus falava, né? Será o maior do reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isso é, nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infantilidade. Então, como é? Perfeito, Vânia, é isso aí. Então, como isso cai bem, né? Essa coisa do nosso orgulho. Você sabe com quem você está falando? Jesus já 2000 anos atrás falava que isso era cafona, gente. Para com isso, né? E o item 7 fala assim: disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelados aos simples e aos pequenos. Por quê? Porque naquela época, quem ouvia o Mestre Jesus não era a elite. Quem ouvia eram as pessoas simples. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado dos doutos, né? Os doutos são os inteligentes, né? E aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre-se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos, que são assim os intelectuais, a elite daquela época, né? Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio, né? Não tem problema, Rosa, depois você assiste a reprise, de qualquer jeito o teu nome tá anotado aqui, tá, meu amor? Fica com Deus. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que ante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que esses últimos cuidam preferencialmente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, né? Do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. E aí aqui é aquele caso das pessoas que falam assim: eu só acredito se eu ver. Não, tem que me provar, né? A pessoa se acha assim tão superior, tão incrível, tão a última Coca-Cola do deserto, que acha que Deus vai ter que parar tudo que ele está fazendo, que está tendo que tomar conta de tantos e tantos planetas, para provar para ele que ele existe, né? Se coloca numa posição de superioridade. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só os cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes dá prazo tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho.
Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever o que deve fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder desta ou daquela maneira, em tal ocasião, e não em outra, porque essa é a ocasião que mais me convém. Isso é aquele caso quando a gente quer mandar em Deus, né? É tipo assim, é tanto ego que a gente fala assim: ah, não, para me convencer eu tinha que ver aqui o espírito da minha avó. Então a pessoa quer ser convencida de que existe um mundo invisível, numa determinada condição, num determinado horário, num determinado pré-requisito, porque na verdade ela não quer ser convencida. Porque, na verdade, ela prefere continuar acreditando que não existe Deus, não existem os espíritos, não existe nada disso. E Deus está tão ocupado que ele não tem tempo de ficar dando atenção a esse tipo de pessoa. A hora do despertar dela vai chegar e o Haroldo, ele fala uma coisa muito engraçada. Não tem problema não, você não quer falar com os espíritos, você não quer ver espírito? Tranquilo, a hora que você desencarnar, você vai ver todo mundo e você vai falar com todo mundo. Você pode ficar tranquilo, que quando você desencarnar, todas as suas dúvidas serão sanadas, que você vai ver todo mundo, e aí você vai ter a prova que você tanto quer. Quando ele fala isso, eu morro de rir, porque é a pura verdade, né? A gente viu no filme, no Nosso Lar, né? Na hora que André Luiz acorda e olha, ele que não acreditava em nada, passa a acreditar em tudo rapidamente, né? Então, é basicamente isso. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados e incrédulos? É fora de toda dúvida o que poderia, mas então, que mérito teriam eles e os demais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Não precisa de muito, basta a gente saber que tem gente que até hoje discute se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. E tem gente que até hoje diz que o homem não foi na Lua. Então, existem níveis de consciência e que são uma escalada, né? E que a gente vai conquistando. Tânia, se você quer muito ver seu pai, você reza de noite, pede antes de dormir pro teu mentor e você fala: eu queria notícias do meu pai. Toda noite você fala: puxa, meu mentor, eu queria tanto ter uma notícia do meu pai. Você vai rezando e você vai rezando, que o dia que ele estiver pronto e você estiver pronta, vai acontecer esse encontro aí. Eu tenho certeza. Boa noite, Rogéria, tudo bem? Então, gente, não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam, assim, a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. Olha, gente, que coisa mais bonita essa frase. O orgulho, o nosso orgulho, é a catarata. Catarata é aquela película, né? Que quando a gente fica mais velho, dá aquela embaçada no olho e a gente tem que fazer a cirurgia de catarata. É uma película que se forma assim no olho. Então, o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão, que lhes tira a visão. São pessoas que vivem em relação à espiritualidade como se tivessem catarata. Não adianta você dizer: olha aqui, o espírito aqui está na tua frente. Ele não vai dizer: não estou vendo não. Não adianta. Ninguém convence ninguém. O despertar é de cada um. A gente pode influenciar, chamar para o Pílulas, dar um livro, né? Dar um toque, mas não adianta. Enquanto a pessoa estiver com a catarata, ela não vai enxergar, ela não vai ter olhos de ver, né? De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico, hábil, Deus, primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono àqueles dos seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos
lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhes perdão, quais os filhos pródigos, né? Que tem aquela parábola do filho pródigo, que eu já falei dela aqui, mas a gente faz um resumo rapidinho, que é o filho que perde a sua herança, a sua parte na herança e sai pelo mundo e torra o dinheiro todo, e quando volta sem um tostão, e o pai vai ao encontro dele, porque o pai não quer sequer que ele passe pela humilhação de entrar na propriedade e que todo mundo veja o filho com andrajos, porque ele perde todo o dinheiro e volta como um morador de rua, assim, sem roupa, todo ruim, né? E o filho e o pai vai até o início da propriedade e recebe o filho de braços abertos. Por mais que o filho tivesse errado, tivesse ido embora, tivesse pedido a sua parte da herança, tivesse ficado anos sem dar notícias, o pai recebe ele com os braços abertos. Então assim é Deus nosso Pai. Por mais que a gente ande por aí fazendo besteira, na hora que a gente fala, vou voltar para casa, ele está sempre de braços abertos para receber a gente. E se a gente for um pouquinho esperta, a gente chega uma hora que a gente fala assim, vou ficar aqui mesmo, que aqui mesmo é bom. Dificuldade, né? Tem as curvas aí perigosas para a gente fazer, tem horas que o caminho é difícil, mas caminhar com o Pai é sempre melhor, né? Quando a gente tem essa sensação de que não estou sozinho, que eu estou protegida, que o Mestre Jesus cuida de mim, que meu mentor cuida de mim, que os espíritos de luz cuidam de mim, por mais difícil que seja o caminho, a gente sabe que não está sozinho. E é isso que dá um grande conforto no coração, porque perrengue todo mundo vai passar. Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra é um mundo de provas e expiações. Agora, o jeito de passar o perrengue é uma escolha nossa. A gente vai ter provas, a gente vai ter expiações, mas a gente pode estar muito bem acompanhada. Tanto de espíritos, quanto de amigos, de conhecidos, de família, de gente amorosa que torce pela gente. O que eu comecei hoje falando, né? Como andam os seus relacionamentos, com quem você se junta, quem são aquelas pessoas que te suportam, a quem você suporta. Porque quando a gente caminha em grupo, a caminhada é mais fácil, né? Tem horas que um tropeça, aí o outro vai lá, levanta, vamos amiga, não vai não. Aí o outro tropeça, aí o outro, vem minha filha, não vai não. E em grupo é mais fácil. Era isso que eu queria falar para vocês. Sigamos na nossa luta diária, na quarentena, é o que temos para o momento. Vamos aproveitar esse tempo e nos instruir, nos elevar, refletir, pensar, filtrar o que entra dentro da gente. O que eu tenho deixado entrar dentro de mim? É coisa que vai me construir, é coisa que vai me melhorar, é coisa que vai acrescentar, é coisa que vai alegrar o Mestre Jesus? Ou é fofoca inútil? Eu estou perdendo 3 horas do meu dia no Instagram, cuidando da vida dos outros. Vai cuidar da sua, vai fazer hidratação no cabelo, pelo menos o cabelo fica mais bonito, né não? Cuidar da gente, fazer a nossa parte, que é o que interessa, certo? Então vamos fazer as nossas orações. E hoje nós temos aqui 4 nomes que pediram pra gente mandar as nossas boas vibrações. A dona Ocília Cardoso, Yahan Santana, Romero e Dilton, né? Vamos mentalizar esses 4 irmãos que estão precisando de oração para que nossas orações cheguem até eles. E Fafá Cunha, que é uma excelente doceira, boleira, padeira, tá falando que não tem o que fazer, vai fazer pão e ela faz pão divino. Eu tô com muita saudade do seu pão, doida pra essa quarentena acabar, para comer o seu pão e seu empadão de legumes, que nada é melhor do que o teu empadão de legumes. Eu estou com saudade. Meu presente da dieta, quando eu acabar minha dieta, vai ser com o meu empadão de legumes da Fátima. Ó, saudade. Tá, então vamos mentalizar Ocília, Yahan, Romero e Dilton nas nossas orações. Combinado? Amado Mestre Jesus, te agradecemos por ter deixado o Evangelho como uma rota, né? O teu Evangelho é um GPS que nos guia, que nos orienta, aonde cada página, cada capítulo nos faz refletir, nos faz ter vontade de
sermos uma pessoa melhor, de domarmos o nosso orgulho, de sermos humildes, de nos comportarmos como aquela criança justa, boa, sem julgamento, que é sempre a tua recomendação, que o reino dos céus será para os que agem como se fossem crianças. Tira de nós todo esse julgamento que a gente ainda tem, toda essa malícia, e que a gente possa cada vez mais ser um coração bondoso, ter ouvidos de ouvir os nossos irmãos, ter olhos de ver e poder arrastar pelo nosso exemplo aqueles que ainda não te conhecem, aqueles ainda que não acreditam. Te pedimos por esses 4 irmãos que a gente nomeou antes e por todas as famílias que aqui se encontram rezando o Evangelho, todos aqueles que rezam às 18 horas, todo dia junto contigo, que nossas casas possam ser a tua igreja, que o amor fraterno reine entre nós, que nossas famílias se entendam, se compreendam e se amem e se perdoem, porque somos todos ainda muito imperfeitos e precisamos nos perdoar e precisamos evoluir. Que os espíritos de luz estejam sempre nas nossas casas, nossos mentores, e que a tua luz irradie por nossos bairros, nossas cidades, nosso país, os Estados Unidos, que precisa tanto agora do teu amor, para que não haja guerra entre os povos e sim união. E continuamos pedindo por todos os doentes do Covid, que se recuperem, e os que têm na sua programação o desencarne, que sejam acolhidos pelos socorristas espirituais. Dai muita força a todos os que estão trabalhando no plano espiritual e no plano da terra, para que firmes continuem nessa luta. Confiamos em Ti, Mestre Jesus, e sabemos que no momento certo tudo passará e nós sairemos dessa quarentena mais fortes, mais humildes, mais amorosos, mais fraternos e mais comprometidos em fazer parte do Teu exército. Que assim seja, graças a Deus. Pneumonia, né, bichinho? Tadinho. Quando é criança, então, né, Elaine, é de partir o coração, né? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Agradeço mais uma vez vocês aqui comigo todo dia, firmes e fortes aqui no nosso Evangelho, que a gente se fortalece. Boa noite, Dai, boa noite, Silvia, Thaís, Elaine, um beijo no Johan, Kátia, Virgínia, Fátima, Líbia, Thaís, muita paciência, Valéria, beijo grande. As meninas que já tiveram que sair antes, Ana Lúcia que estava no mercado, Elaine, beijo enorme, Silvia, Dai, Catinha, Virgínia, Vânia, Silvia, mãe, Silvia, filha, Jane, fiquem todos com Deus, Luzia, Volte, Voltaire, Tânia, que assim seja, beijo grande, Rosângela, um beijo enorme para você e para o teu Milton, beijo a vocês todos, uma noite de sono gostoso, que a gente se conecte com os espíritos de luz e tenha o repouso merecido. Beijo grande, fiquem com Deus e amanhã voltamos às 18 horas. Tchau!